Bom, página 1, vamos dar sequência, né? Após essa aula nós teremos mais duas, e aí nós vamos terminar essa parte, tendo, como já foi combinado com a pastora Débora, no próximo dia 20 de fevereiro, nós teremos aqui na nossa igreja, na Igreja Apostólica Sementes da Fé, um culto solene, um culto da família, mais um culto solene de entrega de certificados para aqueles que perseveraram. Então, não perca, né? Nós já tivemos duas aulas, essa é a terceira, teremos mais duas e encerraremos essa primeira parte, esses 5 do curso de teologia aqui na igreja. Bom, na página 1, nós temos aí uma visão panorâmica da ramartiologia. Bom, ponto 1, etimologia. Eu já falei para vocês que a palavra etimologia é o estudo, é a ciência que estuda a origem das palavras. E hamartia, né, dá a ideia de pecado. Então, a palavra grega para pecado é uma palavra chamada de hamartia. E o logia vem do termo grego logos. Logo, nós temos a palavra estudo, tratado. Então, somando hamartia com logos, temos a palavra hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Ponto 2, conceito de hamartiologia. Hamartiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do pecado. Quando nós falamos de teologia, logo nós estamos falando da teologia sistemática, que é a teologia organizada em matérias, em assuntos. Nós, por exemplo, nesse ciclo que nós estamos aqui, estudamos sobre paraclitologia, angelologia, o que mais? Vocês lembram? Trindade. Espírito Santo. Trindade. Que é a paraclitologia. Divisões da Bíblia. Que foi aquela, na verdade, introdução bíblica. Bibliologia. Então, bibliologia. São matérias, ciências que fazem parte da teologia sistemática. Quando eu falo de teologia sistemática, é a teologia que engloba todas as matérias pertinentes. Ponto 3. Conceitos de pecado. Vamos lá, ideias sobre a questão. A. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Então, pecado é a falta de conformidade, ou seja, se há uma regra, se há uma lei, e a partir do momento em que ela é desrespeitada, logo nós temos a falta ou o pecado. É como ultrapassar o farol vermelho. Se você sabe que se você ultrapassar o farol vermelho, você está à mercê de uma penalidade de trânsito, então você tem que ter ciência de que o pecado, quando ele é cometido, ele vai contra as leis morais de Deus. Então, portanto, consiste em uma falta. B. Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos e praticamos que não esteja de acordo com a lei moral de Deus. Bom, basicamente aquilo que nós já estudamos. As 3 formas de pecarmos contra Deus: pensamentos, palavras e atitudes. Letra C. Pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou disposição. Interessante que aqui o comentarista ele coloca o seguinte, que pecado é qualquer falta de conformidade ativa. O que seria uma pessoa cometendo pecado na forma ativa? Ela está provocando o pecado. Então ela está fazendo a parte ativa. E a parte passiva é aquela que aceita o pecado sem contestar, sem reagir, né? Eu costumo dizer que pecado, né, biblicamente falando, é algo absoluto. Pecado nunca é relativo. Para Deus o pecado é absoluto. Nós, ainda mais em tempos como nós estamos vivendo o tempo da liberalidade. A igreja está mergulhando no liberalismo. O que seria a ideia do liberalismo? Ou seja,
as facilidades que as pessoas estão encontrando de poder compactuar sua vida de pecado com as regras de Deus, tornando o pecado relativo. Como assim? Dormir com a namorada não é pecado, porque já estou me preparando para me casar. Veja que se tornou relativo, né? Adultério, não é tão grave assim, porque eu não me separei da minha esposa. Eu tive um caso extraconjugal, mas eu não me separei da esposa. E assim a mesma coisa, em relação à mentira, em relação a qualquer outro tipo de pecado. Então, a coisa hoje está relativa, é como na nossa Constituição, que tem a questão, por exemplo, uma pessoa cometeu um delito, mas aí a justiça ela vai julgar a pessoa de acordo com o dolo eventual ou sem a intenção de cometer aquilo. Vamos imaginar que, por exemplo, a pessoa pegou o seu carro, estou fazendo um paralelo com o assunto, a pessoa pegou o seu carro, vai para o trabalho de manhã, mas aí alguém atravessa a frente do carro, ela atropela a pessoa e a pessoa atropelada vem a morrer. A justiça vai julgar se o atropelamento seguido de morte ela foi com dolo eventual ou sem a intenção de matar. E se tratando, dependendo do advogado, se o advogado for bom, mesmo a pessoa não tendo a intenção de matar, se o advogado for bom, se o promotor for bom, a pessoa cai no dolo eventual, ou seja, com intenção de matar. E isso se dá também na questão do pecado. Mas eu não tive a intenção, mas fez. E aí, você cai no dolo eventual sabendo o que estava fazendo, ou você fez sem a informação de que aquilo é errado? Então, isso é muito particular. Só que Deus não trata a questão do pecado dessa forma. O pecado para Deus é pecado. Não tem negociação. Deus ele não abre negociação em relação ao pecado. A única forma de negociarmos com Deus a remoção do pecado é por meio do arrependimento. Sincero e verdadeiro. E o arrependimento sincero. Coisa que na aula passada nós fizemos um paralelo entre uma pessoa arrependida e uma pessoa com remorso. É importante que a gente esclareça que remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Né? Arrependimento é uma mudança de comportamento. A questão da pessoa que se arrependeu, ela está assumindo, né, que errou, que pecou, que quer voltar. Né? E a melhor forma de termos a verdade de que uma pessoa de fato se arrependeu é os frutos desse arrependimento. Né? Já a pessoa com remorso, ela também chora, ela também afirma que há culpa, só que a culpa não é dela, a culpa é de terceiro que fez com que ela provocasse aquele erro. Que nem a Eva, né? Que nem Adão, né? A mulher que tu me desse. O homem é assim. Né? A gente, quando a gente está cercado, quando a gente está sendo confrontado, a porta mais fácil que a gente toma, a rota mais fácil que a gente toma é a rota da fuga. É preferível fugir do que ficar e dizer, não, fui eu. Né? É mais bonito, né, para Deus, é mais bonito a pessoa dizer, não, fui eu mesmo, do que a pessoa tentar se esquivar. Uma terceira. Exatamente. Então, a pessoa com remorso é uma coisa, a pessoa arrependida é outra coisa. Ponto 3, letra D, pecado é errar o alvo. Né? Porque a ideia que se tem de hamartia, que é a portuguesada de pecado, hamartia nada mais é do que conversão. E essa palavra conversão vai trazer a ideia de se converter, né? Como pessoa convertida. O que é uma pessoa convertida? Outrora ela estava numa via de pecados, mas a partir do encontro com Deus, ela toma uma outra rota.
Quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem fumava, né, não fuma mais. Vira ex, né? Vira ex. Vira ex. Vira ex para o mundo, né? O mundo, vai. Exatamente. Então, pecado nada mais é do que errar o alvo, ou seja, conversão. A partir do momento em que eu estou numa linha reta com Deus e há algum desvio de conduta na minha moral, eu errei o alvo, estou pegando outra rota, né? E aí é necessário haver a conversão, no sentido de voltar para Deus. Ok? Ponto 4. A origem do pecado. Muitos questionam aonde o pecado foi gerado. O pecado foi gerado no céu, quem criou o pecado foi Deus, enfim, são algumas dúvidas que nós iremos tirar a partir de agora. Ponto 4. A origem do pecado. Vamos ver o que os comentaristas dizem. Por exemplo, letra A. No céu. O pecado teve origem no céu, entre os anjos de Deus, quando Lúcifer, o querubim ungido, rebelou-se contra o Criador, sendo expulso do céu, junto com um terço dos anjos que se seguiram. Bom, aqui eu concordo em partes. Vou falar naquilo que eu não concordo e aquilo que eu concordo. O que eu não concordo? Com o pecado gerado no céu. É claro que Lúcifer está no céu. Ele tem acesso ao céu. E a maior prova disso é lá o texto de Jó, capítulo 1, quando Deus está em audiência com os anjos, Satanás se apresenta diante deles. Apocalipse 12, né, que Lúcifer, né, Satanás está entre os anjos de Deus. Enfim, ele tem acesso aos céus. E por conta disso, acredita-se, as pessoas têm a ideia de que o pecado foi gerado no céu. Não, o pecado não foi gerado no céu. O pecado foi gerado no coração de Lúcifer, que estava no céu. Isso é um fato que a gente precisa entender. Então, aqui eu já começo dizendo que o pecado não foi gerado no céu. O pecado foi gerado no coração de um querubim. Claro, ele estava habitando no céu. Ele tinha acesso ao céu. Mas não foi no céu, porque o céu é algo santo, sagrado. E aí, à medida em que Deus percebeu a raiz do pecado, Deus automaticamente expulsou Lúcifer. E a maior prova disso, que o pecado não foi gerado no céu, é que Lúcifer, o causador e o criador do pecado, foi expulso do céu. Então o pecado não foi gerado no céu. Ele foi gerado no coração de Lúcifer, que estava no céu. Como anjo, né? Como anjo. Bom, vira a página. Eu estou na página 2. Não, página 2. Na terra, o que os teólogos dizem sobre a questão do pecado na terra? O pecado surgiu na terra quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a ordem dada por Deus e comeram, por instigação do diabo, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre aspas. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, versículo 6. Então aqui nós temos duas correntes teológicas que defendem a ideia de que o pecado foi gerado no céu, e a outra corrente defende que o pecado foi gerado na terra. Como eu já me antecipei, eu disse que o pecado não foi gerado nem no céu, nem na terra, mas no coração de Lúcifer. No ponto 5, nós temos a perspectiva bíblica da natureza, a origem do pecado. O pecado é uma inclinação eterna da natureza do homem. Bom, aí eu entro numa outra questão. Se o pecado foi gerado no coração de Lúcifer, e aonde que foi gerado no coração de Lúcifer? Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 28. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Esse texto que nós vamos ler é o texto onde narra
né, no coração de Lúcifer um desejo de se rebelar contra Deus. Ezequiel 28:14. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Continue. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Aí nós estamos vendo o momento em que Deus está confrontando Lúcifer lá na eternidade, antes de Deus criar os céus, a terra, o mundo físico, mundo habitável. Nós estamos encontrando Deus aí confrontando Lúcifer, e Deus está deixando claro que o pecado foi gerado no coração do querubim, Lúcifer, né? Veja aí Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Nós temos aí em Ezequiel 28, Deus confrontando Lúcifer e apontando o nascimento do pecado em seu coração. Já em Isaías 14, nós estamos vendo Lúcifer praticando o pecado, né? Ezequiel 28, nós temos o apontamento à origem do pecado. Isaías 14, nós estamos vendo Lúcifer praticando o pecado. Veja o versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentaria no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Bom, aí nós temos a prática, né? Lúcifer praticando o pecado. Qual foi o pecado praticado por Lúcifer? O pecado da rebelião. Olha só, olha que coisa sinistra. Por que eu estou dizendo que é sinistro? Porque é algo asqueroso. Quando nós pecamos, nós estamos cometendo uma rebelião contra Deus. Porque o pecado de Lúcifer, ele traz à tona algumas verdades. A primeira verdade dessa rebelião, a primeira verdade é que o pecado é gerado no coração. Gerado no coração. E aí nós temos como texto base Ezequiel capítulo 28. Gerado no coração. Interessante. Gerado no coração. Os olhos veem, a mente deseja, mas a produção, a arquitetura do pecado, ela é produzida no coração. Você já percebeu que todas as vezes que pecamos, nós planejamos o pecado? É por isso que a gente afirma que ninguém cai no pecado de uma hora para outra. Vou terminar o curso aqui, vou sair, vou pecar. Não. Já está no coração. Foi gerado. Já tem o arquiteto, né? Alguém que vai mentir, já arquitetou no coração como mentir. Alguém que vai adulterar, já arquitetou no coração como ele vai fazer ou como ela vai fazer para cair na questão do pecado. Então, o pecado, ele não vem de uma hora para outra. O pecado, ele é arquitetado no coração. Existe todo um preparo dentro do coração com o pecado, porque veja bem, se você observar bem, você vai concordar comigo, quando nós pecamos, nós estamos planejando exatamente como vai ser feito. Nós planejamos de antemão como vai ser feito. Por mais simples pecado que seja, nós no coração já planejamos e ele acontece exatamente como você, como eu planejei, ou planejamos. Então o pecado, ele é gerado no coração. Deus, Ezequiel 28, está confrontando Lúcifer dizendo, olha, até que foi achado em ti, no coração, no seu coração, a maldade. Você
né? A maldade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todo pecado, ele é um ato de rebelião Contra Deus. contra Deus. E aqui nós temos o texto como base em Isaías 14. Por que é um ato de rebelião contra Deus? Olha o que o texto de Isaías 14 está dizendo. Lúcifer, ele arquitetou, olha só como ele arquitetou o plano. Subirei às alturas, isso aqui é planejamento. Subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui era a arquitetura do plano. E quando Deus identificou, Deus o expulsou. Por quê? Ele, naquele momento, está planejando um ato de rebelião contra Deus. E olha que coisa asquerosa. E aí eu vou explicar por que é asqueroso. Todo pecado que nós praticamos, independente da intensidade ou não, todo pecado ele é um ato de rebelião contra Deus. E quando eu estou me rebelando contra Deus, eu estou me rebelando contra a sua palavra, contra a sua santidade, contra a moral de Deus. E o que chama a atenção é que quando nós pecamos, isso fere o coração do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo nos vê cometendo o pecado em si, ele está se lembrando do que Lúcifer fez. Quando nós pecamos, nós estamos fazendo com que o Espírito Santo lembre do que Lúcifer fez. Isso é muito forte. É mesmo da própria criação que somos nós, né? É muito forte. Então, quando você for pecar, tenha ideia de que você está fazendo com que Deus se lembre de Lúcifer. Meu Deus. E nos comparando. E nos comparando a ele. Espírito. É por isso que tem aquela passagem, né? Ele vive 24 horas. Está bramando, né? Rugindo como leão. Então, isso aqui a gente tem que entender sobre a questão do pecado. Primeiro, ele é gerado no coração. Segundo, é um ato de rebelião contra Deus. Contra Deus. Ok? Continuando. Agora veja, se foi gerado no coração, ok. Sim. No caso de Eva, a gente não pode considerar que o inimigo entrou na mente dela. Não, ele de fato entrou na mente. Mas ela teve o desejo daquela árvore, né? O desejo é subproduto da arquitetura do coração. Então o inimigo ele só incentiva nós a fazer Sim. aquilo que está no nosso coração. O inimigo Ele ele só nos trabalha na induz. nossa fraqueza, né? Ele entrou na mente porque ele viu que teve um desejo. Foi um ato de fraqueza, ele sabia. Por quê? Porque é tipo assim, né? Trazendo para os dias de hoje. Ele fica só nos observando. Sim. Então é que nem o professor falou, Eva passava e olhava. Sempre que ela passava, Ela olhava. tinha desejo do coração dela. Então, tipo assim, ele falou, ela está olhando muito, ela está É a com fraqueza sentimento, dela. é a fraqueza. É que nem o homem. O homem está na rua, ele vê aquela mulher andando sensual, ele parou, olhou, o inimigo fala, agora eu pego. Porque ele só dá o prato, a gente só pega se estiver fraco. E ele não sabe ler o nosso pensamento Não. automaticamente, ele não sabe ler o nosso pensamento, ele A prende. gente Só pelo gesto e as palavras. Deus ele atua diferente do diabo quando nos possui. Quando Deus nos possui, a nossa mente ela não é apagada. Por exemplo, uma pessoa tomada por Deus, ela, por mais que ela esteja manifestando a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, por meio de vida estranha, por meio da sua forma de adorar a Deus, a consciência dela não é apagada, ela sabe exatamente o que está acontecendo. Sim. Né? Ela pode falar línguas estranhas, pular, ela sabe, a consciência dela não é tomada. Já uma possessão maligna é o contrário, o diabo tira a consciência naquele momento. A prova disso é que quando uma pessoa está possessa, endemoniada, e ela volta, ela tem a sensação de que aquele curto espaço de tempo foi apagado da sua memória. Sim. Porque o diabo automaticamente Toma. toma conta da consciência. Ele não pode entrar na nossa mente, porque ele não tem esse poder.
Mas ele sabe exatamente o que queremos. Pelas nossas atitudes. Até mesmo você vê, né? Esse relato nas reportagens, quando o homem tira a vida da esposa, quando cai em si o que ele fez, ele comete o suicídio. Ali ele estava totalmente fora de si. Né? Uma outra coisa que é muito importante dentro do assunto que nós estamos estudando é que para Deus, aquela coisa, né? Não existe o pecadinho e nem o pecadão. Pecado para Deus é pecado, ponto, acabou. O que há é a consequência do pecado ser maior em detrimento de outro. Vamos lá. Qual a consequência maior do pecado? De um adultério ou de uma mentira? Qual a consequência maior? Os dois é iguais? Não. Do Tem adultério. consequência. Adultério, Tem consequência. Mas o adultério, a consequência é maior. Maior porque Por que a consequência é maior? Porque vai atingir família, vai atingir inocente. E a O consequência? estrago é maior. destrói uma família inteira. Destrói não só uma família, mas a família da outra pessoa também. Destrói as famílias. Uma mentira, ele tem um poder de destruição, mas dentro desse paralelo, uma mentira não chega nem perto de um adultério, na consequência, no tamanho do estado. Para Deus, o pecado não. E a consequência de um pecado uma consequência de um pecado pensado, mas não praticado. É um pecado pensado, porém não foi um pecado praticado. Bom, É o do essa é uma pensamento boa, que te mata. Te acusa. uma boa pergunta. O pecado é o mesmo.